Fantástico começa agora com uma blitz nacional. Uma semana depois do acidente que causou 2 mortes no Rio de Janeiro, nossos repórteres investigam como está a segurança em nossos parquinhos de diversão. Será que eles oferecem risco para sua família? Zona Oeste do Rio de Janeiro. Diversos improvisos, né? Caruaru, no agreste de Pernambuco. Uma criança pode tropeçar aqui. Zona Leste de São Paulo. Nossa Senhora, tudo corroído. Região metropolitana de Fortaleza. Um parque desse, ele deveria ser interditado pelo poder público. Difícil chamar de parque de diversão. Mas esse é o estado de muitos parquinhos espalhados pelo Brasil. Existem pelo menos 600 deles, entre fixos e itinerantes. O Fantástico visitou parques na companhia de especialistas em segurança. Na zona oeste do Rio, encontramos brinquedos enferrujados, um pedaço de fita emendando uma escada e peças rachadas. Comprometendo toda a segurança do brinquedo. A qualquer momento, essas rachaduras vão levar esse brinquedo à queda. O dono do parque não foi encontrado. O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, é a entidade que confere os laudos que atestam o bom funcionamento dos parques. Sem essa documentação, as prefeituras devem interditar os locais. Não tem ninguém responsável pelo parque, a gente vai dar uma olhadinha na situação desse parque aqui na Zona Leste de São Paulo, com a fiscalização do CREA. É um parque, categoria pequena, né? Poucos equipamentos, mas é um equipamento que merece uma atenção. A estrutura que sustenta os carrinhos de bate-bate está apoiada em pedaços de madeira. Ele tá com peso, né? Se a gente bater isso aí vem para baixo, né? A estrutura toda pode despencar. Pode. No trenzinho, muitos fios soltos. Aqui, pregos são usados no lugar de pinos de aço. Toda a estrutura da passarela que dá acesso ao brinquedo está sendo sustentada por pregos comuns. E alguns dos carrinhos estão totalmente quebrados. Olha só esse piso aqui do carrinho. Totalmente ruído e o resto pronto para quebrar. O CREA pediu que a prefeitura interdite o local. A situação também é precária nos pequenos parques no interior do Nordeste. Em Caruaru, flagramos uma série de irregularidades. Instalações elétricas precárias, ferrugem por toda parte, parafusos folgados. As travas, ela não pode ter nenhuma folga, como vocês observam, tem uma folga aqui. Uma folga dessa, uma criança, um adolescente, ele pode mexer no intuito de curiosidade e essa trava, ela se abrir e acontecer uma queda fatal. Não havia nenhuma placa com informações sobre idade, altura e peso indicados ao equipamento. Os equipamentos de segurança, eles só funcionam para aquela faixa de estatura. Naquela faixa, você está protegido. Fora daquela faixa, você não estará protegido. O dono do parque em Caruaru admite a irregularidade. Aqui eu não tenho o laudo do CREA. O laudo do CREA eu só tiro quando, por exemplo, quando eu sou notificado. No dia 11 de agosto, um menino de 10 anos morreu ao receber uma descarga elétrica quando tocou em um brinquedo de um parque de diversões. O acidente foi em Brejo da Madre de Deus, a 66 quilômetros de Caruaru, agreste de Pernambuco. Mesmo sob investigação, o dono do parque desmontou os brinquedos e foi embora sem dizer para onde iria. A polícia aguarda o resultado da perícia. Fios protegidos como esses e conexões apropriadas teriam evitado o acidente grave que aconteceu em Pernambuco. E o que mais os pais devem saber ao levar seus filhos a parques de diversões? A gente trouxe aqui para um parque de São Paulo um engenheiro especialista em segurança que vai nos ajudar a mostrar quais são os itens mais importantes em um parque de diversões. Painéis elétricos adequados, uma boa fixação da máquina ao solo e equipamentos de trava, de segurança. Em dias de chuva, alguns equipamentos não devem ser utilizados. Os freios podem falhar. Se estiver ventando, brinquedos altos devem ficar desligados. Pode balançar até a própria estrutura, por isso que é aconselhável não se trabalhar quando se tem vento. E preste atenção a essas outras dicas. Verifique se há parafusos soltos e ferrugem nas peças. E veja se há pelo menos um funcionário em cada brinquedo.
Quem opera os equipamentos precisa estar muito bem treinado. O filho de Ana Paula, de 7 anos, se machucou no mês passado ao cair num parque em Jacareí, interior de São Paulo. A mãe estava filmando o menino minutos antes da queda. Eu vi que ele desequilibrou 2 vezes. Na segunda eu avisei o operador, porque eu estava bem ao lado do operador. Eu avisei e falei, olha, moço, o menino vai cair. E ele riu, mas riu de deboche. Ela desligou a câmera e insistiu com o operador para que ele parasse o brinquedo. Mas a criança escorregou pelo vão do carrinho, bateu a cabeça e teve várias escoriações pelo corpo. Os pais estão processando o parque. Ele foi literalmente arremessado do brinquedo. Então eu não gostaria que nenhuma mãe, amigo, ninguém tivesse essa sensação de ver alguém que a gente gosta sendo jogado, sem poder fazer nada. No último acidente, num dos mais tradicionais parques do país, também houve imprudência. 8 pessoas ficaram feridas em abril, ao caírem de uma altura de 7 metros no Play Center. O laudo apontou falha humana e o parque disse que investiria no treinamento de todos os funcionários. Ingrid foi a única que conseguiu se segurar no brinquedo. Começaram a gritar que a trava estava aberta. Eu vi que ela tinha aberto um tanto assim, não foi sim. E aí começou o pessoal a ser arremessado, tudo, e a gente gritava. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, a trava não havia sido fechada corretamente. De volta ao Nordeste, encontramos um parque em que as crianças pisam nos fios espalhados pelo chão. Aqui em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, este parque de diversão não tem nenhuma grade ou cerca que separe a rua dos brinquedos. E daqui para dentro, são muitas as irregularidades. Há uma roda gigante apoiada em pedaços de madeira e um brinquedo feito com restos de chapas de ferro. Observamos aqui a corrente e o sistema de fixação da corrente, que não tem como fixar adequadamente. Totalmente deficiente, ou seja, não funciona. O dono do parque diz que faz sozinho a manutenção. Aqui não há grades e as crianças circulam pelos brinquedos em funcionamento. Elas podem ser atingidas pelos aparelhos. Foi o que aconteceu com Francisco Luiz da Silva, de 10 anos. Ele morreu no dia 8 de agosto, num parque em Guaraciaba do Norte, a 317 quilômetros de Fortaleza. O brinquedo havia parado para as pessoas descerem. O menino então se abaixou para pegar uma moeda no chão. O equipamento voltou a funcionar e acertou a cabeça da criança. Quando chega assim um parque numa cidade, era para eles tomar providência, para botar um bombeiro, para ver se estava tudo normal, se podia funcionar ou se não. Porque assim como levou a vida do meu filho, podia ter acontecido com várias crianças, né? O parque tinha alvará de funcionamento e a licença emitida pelo CREA. Este parquinho também tem licença para funcionar. Mesmo assim, nós encontramos alguns problemas. Olha só, a caixa de energia está aberta e tem fios expostos ali. Os brinquedos também estão danificados. Este daqui, ó, tá quebrado aqui. Aqui também tem outra rachadura. Nesse brinquedo, há buracos no piso. O pilar de ferro está preso na madeira apenas por um prego. Do outro lado da cidade, em outro parque, o carrinho bate-bate não tem proteção contra a chuva. As crianças que estão aqui brincando, elas vão levar um choque. Apesar dos brinquedos estarem montados, um funcionário diz que o parque não abre para o público. Não há leis específicas que regulamentem o funcionamento dos parques no Brasil. Mas a entidade que representa o setor e a Associação Brasileira de Normas Técnicas lançaram em março uma série de regras para aumentar a segurança. Um parque, para provocar uma experiência adequada ao visitante, ele deve submetê-lo a velocidades diferentes, a acelerações diferentes, a frenagens diferentes. E isso tem que estar tudo dimensionado para oferecer ao usuário a emoção, mas não o risco.